sentido para mim. Durante muitos anos da minha vida, eu corri atrás de coisas que hoje eu não presto mais atenção nisso, porque entendo que a vida ela é um momento, a vida é o agora, e eu quero chamar atenção para vocês exclusivamente para a madeira, para a cruz, e de repente mostrar para vocês que é tão simples que às vezes ele acaba sendo confundido. E eu sou muito grato por tudo que tem acontecido na minha vida, e agora estava passando o louvor e eu estava ali cantando, me conectando e pensando em tudo que já aconteceu ao longo desse tempo. E eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, venho de uma família simples, como eu já falei, sou filho de uma doméstica, sou enteado de um carpinteiro, e tudo mudou, mas eu sou uma pessoa que, assim, como muitos que saíram da onde eu saí, e aqueles que conseguiram sair da onde eu saí, por eu ser de uma família simples, ser de uma família humilde. Quem conhece Porto Alegre aqui? Quem conhece bem Porto Alegre? Ok. Alguém já ouviu falar na Vila Sefer? Vila Bom Jesus? Vila Farrapos? Vila Jardim? Já? Esses foram os lugares que eu morei. Então, aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de vila, né? São Paulo para cima depende do lugar, é comunidade ou é favela. Então, eu sou aquele cara que é um ex-favelado, eu sou aquele cara que saiu de uma situação bem complicada, bem difícil, e até então até os meus 36 anos eu não entendia o porquê que eu ainda estava vivo e não entendia o porquê que eu passei por muitas coisas na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu venho de uma família onde, quando eu tinha... Quem é que tem 6, 7 anos aí? Estou vendo uma molecada aí. 8 anos, 10 anos. Quando eu tinha a idade de vocês, eu presenciei muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Porque vim de família de traficantes e isso sempre foi algo normal dentro da minha vida. Porém, eu acredito hoje, no momento que eu estou vivendo, eu acredito hoje que eu precisava passar por isso. Nunca me envolvi com nada, mas isso sempre esteve muito perto de mim. E eu sempre fui aquela criança, eu sempre fui aquela pessoa que pensava o seguinte: eu não quero isso para a minha vida. Eu nasci na família que eu nasci, mas eu não quero ser isso que eles são, e eu não quero ter a vida que eles têm. E seja ela de qualquer âmbito que vocês possam imaginar. Eu nunca quis viver aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo, e eu sempre quis sair daquilo o mais rápido possível. Foi então que... Deixa eu ver se está passando aqui. Tá, eu vou lendo aqui e vou passando para vocês. Meus principais bloqueios, tá? Depois de algumas fases, lá por 5 anos mais ou menos, eu vou contar primeiro para vocês a história triste, e aí depois eu vou começar a mostrar para vocês o que já foi feito ao longo desse 1 ano aí, que eu posso me dizer que estou realmente entregue à verdade. E uma das frases que eu mais amo escutar e uma das frases que eu mais amei em aprender, ela está no mesmo livro que vocês têm na mão, que eu chamo de Manual da Vida, né, que foi deixado nessa terra, e eu aconselho vocês a lerem ela todos os dias. E de Mateus Apocalipse, eu já li algumas vezes, já estudei algumas vezes, já busquei algumas vezes o Novo Testamento, e principalmente em João vocês encontram ele falando: em verdade vos digo. Essa foi a frase mais gostosa que eu já ouvi na minha vida, e foi aonde eu encarnei ela e as coisas começaram a acontecer. Dos meus 5 aos 13 anos, eu tive uma vida não tão simples. Eu via a minha mãe limpando o chão para poder sustentar a casa, mas a minha vida ela era uma vida feliz,
do dia 5 ao dia 10. Porque do dia 5 ao dia 10 nós tínhamos a bolachinha recheada para poder comer. E do dia 10 ao final do mês a minha vida era um inferno. Eu sempre via minha mãe e sempre vi o meu padrasto brigando. Sempre via minha mãe sendo espancada pelo meu padrasto. Uma vez terminou o gás na minha casa e a minha mãe teve o braço quebrado porque o gás terminou. E hoje eu dou graças a Deus quando o gás na minha casa termina, porque significa que eu tive comida em cima do meu fogão para eu comer. E dentro disso vocês imaginem aí uma criança de 5 a 13 anos passando por isso quase que diariamente. Eu criei um bloqueio que eu sempre tive muito problema com bebida, por exemplo. Eu nunca gostei... Muito obrigado. Eu nunca gostei, por exemplo, e até hoje não gosto, minha mãe tem 76 anos de idade, até hoje eu não gosto e sempre briguei com isso, que a minha mãe beba, porque na minha cabeça tem aquele negócio, sempre quando ela bebia acontecia o quê? Briga, tumulto, agressão. Então a minha infância foi uma infância onde a minha família acha que tudo é normal, que a vida é assim, que nós somos assim, chegamos assim. E muitos deles ainda acham que eu estou errado de pensar como eu penso. E por isso eu acabei também me afastando por ser a ovelha negra da família. Quem aqui já se sentiu ou já se sente a ovelha negra da família? Continue pensando assim, porque geralmente a ovelha negra da família dá certo para as ovelhas brancas pedirem dinheiro para ele depois. Então continuem assim. Continuem pensando fora da caixa, continuem pensando o que vocês desejam. Eu estava vendo crianças louvando, eu estava vendo crianças com os olhos fechados, orando. Parabéns aos pais que trouxeram seus filhos, seus netos, para um lugar onde se tem paz, onde se tem tranquilidade, aonde se tem amor, aonde se tem respeito, porque é isso que as crianças merecem. É isso que é isso que eles vão levar no futuro. Então, com 5 a 13 anos, eu sempre presenciei muita bebida, muita traição, muita violência, principalmente uma violência no meu psicológico, né, na cabeça, no moral, de sempre escutar que tu não pode, tu não consegue, tu não vai conseguir, tu nasceu para ser um maloqueiro, tu nasceu para ser um favelado, tu nasceu para não dar certo, e é isso e pronto. Quando eu nasci, as minhas irmãs já eram adultas, elas já tinham lá 18, 17 anos, então sempre fui eu e a Dona Maria, sempre fui eu e ela, até agora os meus 36 anos, até os meus 35 anos, sempre fui eu e ela do início ao fim, até o momento desse ano. Porque elas já eram adultas, já tinham suas casas e, logicamente, por ter, né, infelizmente, uma mãe problemática, porque quando eu cheguei já era assim, só para vocês terem uma ideia, meu nome é Rafael da Silveira, eu não tenho nome de pai, então, né, quem não tem, tamo junto. Isso, na minha época, era algo normal, na minha adolescência e na minha parte de criança era algo normal. E quando eu chego, elas já eram adultas, então, mais ou menos, para vocês entenderem, nós não éramos uma família, nós éramos um problema. Eu entendo isso hoje e confesso para vocês que depois de ter estudado algumas vezes e ter tido o meu encontro com a verdade, eu digo para vocês que hoje meu coração está limpo, hoje o meu coração está leve, hoje ele é um coração livre, é um coração que hoje perdoa e já pediu perdão, porque também errei muito, porque também tive os meus erros como homem, como pai, como amigo, como filho, mas vai daquela pessoa que quer perdoar ou não, porque eu acredito hoje que o julgamento não é aqui. Então, por ser quem eu sou, muitas vezes eu sou julgado por ser quem eu sou e pensar da maneira que eu penso,
e eu não me importo por isso, porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando para vocês, que o julgamento não é aqui nessa terra. E então, se você pensa que alguém, eu não vou falar alguma coisa porque vão pensar não faça isso, seja você sempre, busque sempre. Então, voltando, sempre tive esses problemas dentro da minha casa, com alcoolismo, com traições, com drogas, com o que vocês imaginarem, e sempre eu e a minha mãe juntos, e sempre fomos um problema. E chegou uma época que a minha mãe, ela vendia cachorro quente na rua, e muitas vezes eu tinha que buscar ela 9 horas da manhã, e quando eu chegava 9 horas da manhã ela estava deitada na rua, por causa da bebida. Então eu me tornei um adulto muito rápido. Eu precisei me tornar um adulto muito rápido. Se vocês imaginarem Natal, Ano Novo, aniversário, quem tem Natal, Ano Novo, aniversário, dê graças a Deus, seja grato por ter, não importa se é simples, não importa se é grande, não importa. Não importa se é a família que você está, não importa. Porque eu vou ser muito honesto para vocês, eu não tenho recordações de Natal e Ano Novo com a minha família. Eu tenho a recordação de um aniversário de 5 anos só. Então, se vocês têm todos os anos isso dentro da casa de vocês, em vez de ficarem pensando o que o fulano está comprando, o que o fulano está falando, o que o fulano está fazendo, o que o fulano, não se importem mais com os fulanos. Vivam o momento de vocês, deixem que o fulano viva a vida dele, do jeito dele, conforme ele, porque quando você se prende na vida de alguém, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida do outro. Então eu nunca tive esse tipo de festa dentro da minha casa. Me recordo de um aniversário, para vocês terem uma ideia. E eu me tornei aquela pessoa que, quando eu sei do aniversário de alguém aqui, eu sou a pessoa que eu junto todo mundo, os balões, a festa escondida, porque nós entregamos hoje aquilo que nós não tivemos. E aí, quando eu vejo o sorriso nas pessoas com as festas, que foram surpreendidas, aquilo me satisfaz. Muita gente diz, nossa, Rafa, como tu é divertido. Eu coloquei algumas fotos onde eu era criança que eu não sorria. Eu não conseguia sorrir. Só que isso, e eu estou deixando gravado, porque isso vai ficar como um testemunho, como eu trabalho com internet, isso vai ficar como testemunho também. Isso, da onde eu venho, é algo normal, é algo que é simples, só que eu nunca pensei que eu vim para essa terra. Eu não acredito, por exemplo, na escassez. Eu nunca acreditei na escassez. Se você está com falta de gasolina, se você está com falta de comida, se você está com falta de dinheiro, se tem alguma conta atrasada, se alguma coisa está acontecendo, é porque você não aprendeu algo que possa te livrar disso. Porque se você olhar para o lado, é muito verde, é muita água, é muita estrela, é muita árvore, é muitas pessoas. Tudo aqui nessa terra é em abundância. Tudo está em abundância. Deixa eu falar para vocês, quando vocês vieram, foram concebidos, vocês não conseguiam nem ser enxergados a olho nu. Hoje, para se olhar um esperma, precisa usar um aparelho para isso. E vocês já cresceram mais de 1000%. Isso é abundância. Isso é abundar. Isso é a natureza de Deus. A abundância. Abundar na vida das pessoas. Quem aqui já se machucou? Quem aqui já se cortou? E em minutos a pele já estava seca, e em dias a pele já tinha casca, e depois em mais dias já estava ali só uma cicatriz. É o teu corpo abundantemente te deixando vivo. Hoje, se você pegar uma semente de uma laranjeira e jogar na terra, regar essa terra, cuidar dessa terra, e quando começar a vir os primeiros galhos, quando começar a crescer, você e eu, nós não conseguimos chegar para essa laranjeira e falar para ela, dê só 6 laranjas, porque na minha casa eu não consigo comer tudo.
ela vai respeitar vocês? Porque a natureza dela é abundar. A natureza de Deus é essa. Só que eu levei muito tempo para aprender isso. Eu gastei muito dinheiro para aprender isso. Eu precisei ficar muitas horas limpando toda essa sujeira que colocaram lá atrás. E volto a repetir, para eles isso é normal. É normal você beber, é normal você se ofender, é normal você se agredir, é normal. É normal você fazer um churrasco para falarem mal um dos outros. É normal. Da onde eu venho, é normal. E eu nunca concordei com isso. Eu nunca fui aquela pessoa de concordar com esse tipo de erro, porque eu sei que toda a ação tem uma reação. E hoje eu tenho 37 anos e eu posso falar para vocês que eu venho há mais de 10 anos me desenvolvendo. Eu cheguei a um ponto de me desenvolver que eu não consigo mais conversar com a minha família, que hoje eu entendo que são parentes, porque eu aprendi com a minha filha isso. Ano passado, a minha mãe fez 76 anos de idade, e como nós nunca tivemos um aniversário juntos, um Natal juntos, e já estamos todos adultos, com filhos, resolvemos então nos reunir para fazer um churrasco para minha mãe, onde estavam todos à mesa, se alimentando, comendo, e até então estava tudo bem, estava tudo certo. Só que existe um problema se você está num determinado local e se você toma a decisão de começar a se desenvolver, de começar a crescer, de ser um milionário. Ainda na conta eu não sou, mas no pensamento e no espírito já sou. E quando você toma essa decisão de não ser aquilo, quando você toma essa decisão de não participar daquilo, e eu não tenho nada contra nenhuma profissão aqui, eu escolhi a minha profissão, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu fui forjado a chegar até aqui. Com 8 anos de idade, eu resolvi falar para a Dona Maria que eu queria R$10 para comer um cachorro quente e um refrigerante na escola. Eu só pedi R$10. Ela me pegou pela mão, me levou num supermercado que se chamava Zotes, comprou um carrinho de feira, um isopor, água e refri, fez gelo. No outro dia ela abriu a porta e disse assim: quer teu dinheiro? Vai atrás dele. Foi a melhor lição que aquela mulher inconscientemente me deu. E hoje eu entendo que não foi ela inconscientemente que fez isso. Eu precisava passar por aquela experiência e aprender o que eu aprendi. Com 8 anos de idade, eu estava empurrando um carrinho. Em 45 minutos eu voltei. Aquela mulher estava limpando o piso. E quando eu abro a porta, ela olha para trás e disse assim: já desistiu? Eu disse: não, já vendi tudo. Em 45 minutos eu tinha dado uma volta na quadra, porque eu sempre fui muito bom em fazer amigos. E eu sempre soube usar isso ao meu favor. E como uma criança, eu entrava nos lugares, fazia amigos e automaticamente, talvez por pena, eu começava a contar a história e eles me compravam. E eu passei durante 2 anos da minha vida fazendo isso. Foi a minha primeira empresa que eu tive. E agora eu estou falando de empreendedorismo. Foi a minha primeira empresa que eu tive, foi água e refri. Com 10 anos, eu já estava empurrando 2 carrinhos, pastel, bolo, enroladinho. Naquela época, eu tenho 37, eu estou falando para vocês há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás. A minha mãe, ela recebia R$150 por mês limpando 2 edifícios naquela época. Quando eu era ambulante e vendia os meus produtos na rua, ela me dava R$10 por semana. E até hoje a gente brinca com isso, que eu digo que eu vou processar ela. Ela me dava R$10 por semana. E eu colocava R$150 naquela época. Entre 150 a R$250 por semana em casa. E ela me disse o seguinte: mas tu tinha tudo? Eu disse: claro, né? Eu trabalhava. Eu tinha que ter, né? O videogame, o boné, a bicicleta. Era o mínimo. E eu entendo hoje que eu precisei passar por tudo isso para poder dar valor às coisas pequenas que hoje a vida me proporciona.
Hoje eu converso com a minha filha de 12 anos no WhatsApp, não tem um dia que a gente não fale que a gente se ama e que eu tenho orgulho dela e que ela tem orgulho de mim. E pais, façam isso. Façam isso. Eu tenho uma filha de 12 anos que é livre, eu criei ela para ela ser livre. De qualquer julgamento, de qualquer pessoa, de qualquer religião, do que seja. A minha filha, ela é livre. E aí eu começo nessa trajetória de empreender, começo nessa trajetória de querer ser mais daquilo da onde eu vim. Adivinhem, quem é que é empreendedor aí? Tem algum empreendedor, algum autônomo? Algum? Quando você é empreendedor, empresário, o que é o normal? O que é o normal desse planeta? O que é o normal desse mundo, né? Principalmente em alguns lugares. Quem é que já ouviu aquilo assim, ó, meu filho, estuda, tira boas notas, faz uma faculdade e arruma um bom? Qual que é a diferença da escravidão? Qual que é a diferença? Você vai ser um empregado bem informado. Porque a faculdade, ela vai te trazer a parte teórica. A parte prática, meus amigos. Vocês vão ter que ir pro ferro, trabalhar, se desenvolver. Claro que fazer medicina, e falando um pouco de internet, tem muita profissão. E quem aqui, os jovens que estão estudando, estudem algo relacionado à internet. Ok? Tem muita profissão que nesses próximos 5, 10 anos serão devastadas. Frentista de posto de gasolina está ameaçado, cobrador de ônibus está ameaçado, carro elétrico está chegando. E eu vejo pessoas dentro da minha família que têm essa profissão reclamando, mas não vejo eles virarem uma página de livro. Vejo eles só reclamarem. Só reclamam. Só reclamam. Uma coisa, se eu puder falar para vocês, não sou eu aqui o dono da verdade e nem quero que vocês também levem isso para o coração, porque não sou exemplo para ninguém, só estou aqui contando meu testemunho. Se vocês puderem parar de olhar televisão, parem. Parem de olhar jornal, parem de olhar novela, parem de olhar essas coisas. Existe um sistema aí fora. E esse sistema está fazendo com que pessoas inteligentes, só para vocês terem uma ideia, no meio das 2 orelhas de vocês tem 1,5 kg de uma máquina super poderosa, que processa mais de 800 mil bits por segundo, para vocês terem uma ideia. É um computador super poderoso. E eu vejo pessoas entupindo isso de bobagem, entupindo isso de desgraça. O que adianta você vir para a igreja, orar a Deus, falar com Deus, ler a Bíblia e sair daqui e olhar um Big Brother que não agrega nada na tua vida? Nada, absolutamente nada. Esse ano eu falei para os meus sócios, esse ano eu vou olhar o Big Brother com uma outra ótica. Agora eu quero olhar o Big Brother para ver o comportamento das pessoas. Porque ao longo desses 10 anos eu comecei a estudar sobre o comportamento humano. Eu comecei a estudar sobre como que funciona o cérebro. Eu comecei a ler livros para entender, porque dentro da minha profissão, só para vocês terem uma ideia, eu sou especialista em atendimento. Desde criança, com 8 anos, quando eu comecei a vender, eu vendia no comércio. Então eu entrava nos comércios e ficava olhando o atendimento, e isso automaticamente eu criei um hábito. Em qualquer lugar que eu vou, restaurante, padaria, café, reunião, em qualquer lugar que eu vou, isso é incrível. E muitas das pessoas que trabalham comigo, muitos dos meus amigos, as pessoas dizem assim, nossa, como é que tu sabe o que estavam falando ali? Porque eu fico prestando atenção em tudo. Porque eu fui estudar sobre o comportamento humano, para poder me desenvolver cada vez mais. Então, eu precisei aprender algumas coisas que lá atrás não me passaram. Por exemplo, princípios e valores. Eu era muito ruim nisso. Muito ruim. Muito ruim. Valores eu fui aprender agora há pouco. Porque graças ao bom Deus e graças a Jesus, hoje eu tenho pessoas que me educam. Hoje eu aceito ser educado. Hoje eu quero ser corrigido. Hoje eu peço para as pessoas me corrigirem. Antes eu tinha medo de pedir correção. Porque como diz Paulo, aonde existia o pecado, a graça transbordou.
Então antes eu tinha medo de chegar para você e falar assim, o que você achou do que eu falei? Não, porque eu era o dono da verdade, eu era o dono da razão, só eu sabia, porque lá atrás me educaram assim. Eu precisei aprender sobre princípios e valores, e eu hoje entendo, fechando essa parte familiar, hoje eu entendo que todas essas pessoas foram vítimas de outras pessoas. Faz sentido ou não? A minha mãe foi vítima de alguém. O meu pai, que eu não tenho no meu RG, foi vítima de alguém. E por ter entrado nesse sistema, hoje eu tenho um filho de 15 anos que eu não tenho contato com ele, que ele foi minha vítima. Que agora estou pronto e apto para poder retomar isso, e se ele quiser falar comigo, ele vai falar, se ele não quiser, está tudo bem. Porque eu não sou mais dono de nada e não sou mais dono de ninguém. Porque eu acabei errando com pessoas por não saber sobre princípios e valores, por não ter princípios e valores. E errar, meus amigos, é normal, errar é humano. Só não cometa o mesmo erro 3 vezes. Só não faça isso, porque dizem, não, se errar 3 vezes é burro. Não é. Nunca, temos crianças aqui, nunca, pais, avós, nunca. Aquela menininha estava ali no chão agora, brincando. Em todos os lugares que eu vou, quando eu vejo criança, eu digo, nossa, como você é linda. Como você é lindo, como você é inteligente. Eu tenho um menino na minha família que ele é uma potência, uma máquina, uma inteligência. E um dia ele chegou e me disse para mim, tio, eu sou burro. E eu disse, quem que te falou isso? Meu avô. É que o avô dele não sabe que Thomas Edison só inventou o que inventou porque um dia a mãe dele inventou de dizer para ele que ele era inteligente. E Thomas Edison inventou o que ele inventou. Nunca diminua uma criança. Nunca fale para uma criança que ela não pode. Nunca fale para uma criança que ela é incapaz. Nunca fale, sabe por quê? Porque vocês podem estar matando sonhos. Porque vocês podem estar matando gênios. Vocês podem estar matando pessoas que vão ajudar outras pessoas. E deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês falam de Jesus, se vocês conversam com Jesus, ele sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Hitler foi um dos piores seres humanos que pisou nessa terra. Foi uma pessoa que fez algo terrível. A família de Hitler doa todos os royalties do nome dele para o planeta. Ele sempre vai vencer. Algo ruim precisa acontecer para algo bom vir depois. Em 2019 nós tivemos a pandemia, Covid-19. Em 1919 nós tivemos uma outra pandemia. E ela se comportou da mesma maneira. Algo ruim sempre vem antes de algo bom. Antes de ficar bom precisa piorar. Essa é a lei natural. Hoje, agora é a noite, amanhã é dia. E daqui a 6.000 anos vai ser assim. E daqui a 6.000 anos vai ter verão, vai ter inverno, vai ter chuva, vai ter sol. Vai ser assim. Quando você consegue prever isso e entende sobre isso, você entende que o que você está passando. E eu não vim aqui, eu não sou pastor. Eu só sou um empresário que foi liberto, na verdade, por ter entendido e compreendido e ter lido já algumas vezes de Mateus Apocalipse, e já li também de Gênesis ao fim, algumas vezes, mas sou apaixonado pelo Novo Testamento, porque pro Rafael é do Filho do Homem para frente, não para trás. Pro Rafael. Eu vivo a minha vida para frente, não para trás, é de Jesus para frente. Ele é o princípio, ele é tudo. Respeito toda a história que se passou e o que está escrito no Velho Testamento, ok? Respeito. Mas para a minha vida é dele para frente. Voltando a princípios e valores, eu era um cara completamente errado. Quando meu filho tinha meses e ele estava engatinhando, e eu morava na Vila Sefer, quem levantou a mão, eu morava lá naquela vila. Eu morava num beco, numa casinha caindo, num barraquinho, num barraco, numa casa, aonde foi motivo de discussão na minha família, porque depois passou-se os anos, a minha mãe continuava morando lá. Quando eu fui lá visitar minha mãe, a casa estava caindo, a minha mãe não tinha comida dentro de casa. Aí eu resolvi vender a casa e acolhi a minha mãe, levei ela para dentro da casa onde eu morava,
e hoje eu sou julgado por ter vendido a casa da minha mãe. Mas ninguém foi lá e fez absolutamente nada. E tá tudo bem, tá tudo certo. E o Lucas, ele tinha meses e estava engatinhando, e eu estava tomando chimarrão na frente daquela casa com a mãe do Lucas, e eu falei para ela o seguinte: segura um pouco mais, que eu vou te dar uma vida de rainha. E ela, por ter vindo do mesmo sistema, me olhou e me disse o seguinte: tu nunca vai conseguir. Tu é muito sonhador, como a minha mãe fala. Eu olhei para ela e disse: não é mulher para andar comigo. Ali a gente acabou encerrando, porque eu entendi que não era para andar comigo. Eu ia gastar muito tempo para poder falar para aquela pessoa e para poder mostrar para aquela pessoa o que eu ia fazer. Passou-se o tempo, eu caso com a mãe da Rafaela, que a Rafaela hoje tem 12 anos. Foi uma pessoa incrível, uma pessoa que me ajudou, me educou, me ensinou, aonde eu errei muito, aonde eu acabei falhando demais e acabei pagando o meu preço por isso. E sou muito grato à vida dela por ter me dado a minha filha, que é o meu combustível, é para quem eu olho. Quando eu vou desistir, eu olho para aquilo, olho para uma foto e digo: eu preciso levar essa menina para Disney. Eu preciso realizar os sonhos dela, já que ninguém lá atrás se levantou, eu vou me levantar e eu vou fazer. Com 5 anos, a minha mãe estava me dando banho, me tirou do box, me colocou em cima do vaso e estava secando o meu corpo, e eu me lembro como se fosse hoje. E quando ela baixou para secar as minhas pernas, eu peguei no queixo dela e falei para ela: eu vim para fazer algo muito grande. E ela me disse assim: o que tu veio fazer? Eu disse: eu não sei, mas eu vim para fazer algo grande. Com 5 anos. Ali eu tomei uma decisão. Inconsciente, eu tomei uma decisão de começar a fazer algo grande. E Deus foi preparando pessoas e colocando pessoas no meu caminho, e eu costumo dizer que eu sempre fui muito bem acolhido por anjos, por pessoas que pagaram o preço comigo do meu desenvolvimento e da minha evolução. Hoje, eu falo para Vanessa, que é minha namorada, eu falo para ela: tudo que está acontecendo e tudo que vai começar a acontecer na minha vida, eu quero que tu entenda que tenho 2 mulheres a salvar nesse planeta e ajudar nesse planeta, porque foram elas que me prepararam. Na melhor versão é tua. Foram elas que me prepararam para ti. Então tudo que acontecer para mim vai acontecer para elas, porque elas são as mães dos meus filhos. E eu não sou homem se eu não cumprir com isso que eu falei. Porque todas as vezes que eu disse alguma coisa, eu fiz. E aí, ao longo desses 13 anos, eu comecei a entender um pouco mais sobre princípios e valores. Comecei a entender um pouco mais. Eu paguei um preço muito alto correndo atrás de dinheiro. E dentro da Bíblia está escrito: onde está seu coração, é a sua verdade. E eu corri atrás de dinheiro muito tempo, trabalhando, ajudando pessoas. E pais, vocês que saem cedo para trabalhar e deixam seus filhos nas creches, e quem tem bebê aqui, jamais cometa esse erro. Nunca diga para seus filhos que vocês vão trabalhar para pagar conta. Porque quando eles crescerem, eles vão trabalhar para quê? Sempre quando eu saía, minha filha era pequena, ela dizia: vai trabalhar, pai? E eu disse: sim, vou ajudar pessoas, porque essa é a minha missão. Hoje a minha filha, ela é livre. Volto a repetir. Nunca falem para os filhos de vocês que vocês vão sair para pagar conta. Porque se ensinaram isso para vocês, é dever de vocês desaprender isso. Eu sempre falo para todo mundo: nascer pobre não foi o meu problema, morrer vai ser. Porque se eu sei que eu tenho uma máquina no meio das 2 orelhas, eu só preciso treinar ela e aprender coisas que eu preciso aprender. Então nascer pobre não foi o meu problema. Eu nasci ali, tudo bem. Agora eu dei o meu jeito de sair dali. Agora morrer pobre, sim. Cheio de oportunidade que está o planeta. 13 anos se passaram, eu começo a me desenvolver, começo a ler livros. Eu tinha uma academia, fui empresário do físico, tive uma academia,
E todo mundo ganhava dinheiro, todos os donos de academia ganhavam dinheiro. E eu nunca tinha dinheiro. Porque eu aprendi dentro de casa. Alguém lembra que eu falei aqui que do dia 5 ao dia 10 a minha vida era uma maravilha, que eu tinha formiguitas para comer, não era nem traquinas. Era uma maravilha. E do dia 10 ao dia 30 era um inferno, porque eu aprendi que dinheiro era vendaval, dinheiro tu tinha que pegar e gastar. Pegar e gastar. Enquanto não tivesse fim, gastava. E ainda pegava dinheiro emprestado e gastava. E eu tinha uma academia e não tinha dinheiro. Atrasava o salário, cortavam a luz. E eu sempre mentindo, sempre dando desculpa. Princípios e valores. A mentira é algo que te mata aos pouquinhos. A verdade, ela dói, mas ela é uma dor só. E dentro disso, eu não entendia o porquê que as pessoas nas academias tinham dinheiro e eu não. E eu sempre fui uma pessoa de ter autorresponsabilidade. Se está dando certo, a culpa é minha. Se está dando errado, adivinha? A culpa é minha. Eu não aponto dedos e não falo para as pessoas. Já fiz muito isso, já errei muito assim. Já olhei muito para as pessoas da minha volta e falei, não, isso está acontecendo porque a culpa é tua. Hoje não faço mais isso. Porque eu entendi que a responsabilidade é minha. Eu pego meu carro na época, vou até um shopping, entro no shopping, entro numa livraria chamada Saraiva, o rapaz me atende, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Eu só lia 0 hora de trás para frente para ver o Santana e o Grêmio. Hoje eu não sei nem quando que o Grêmio joga. Eu entro na Saraiva e falo pro rapaz, eu quero comprar um livro que fale sobre dinheiro. E ele me disse o seguinte, que livro? Eu disse, eu não sei, nunca li um livro. Eu quero ler um livro que fale sobre dinheiro, porque eu preciso aprender sobre isso. E ele, então, vai e me diz assim, eu tenho um livro aqui que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu disse, é esse livro que eu quero, porque eu sempre falei que ia ser milionário, então é isso que eu quero, é isso que vai me ensinar a ser milionário. Eu tenho esse livro até hoje. Foi o primeiro livro que eu li. 100 e poucas páginas, li rápido, ficou de cabeceira. Depois eu fui ler um outro livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, e aí é onde eu comecei a ler muito, porque aí eu entendi que eu precisava aprender coisas que eu não sabia para ter uma vida que eu nunca tive. Prestem atenção, vocês que estão começando a vida de vocês, nunca confundam isso. Nunca confundam isso. E isso eu aprendi muito cedo. As pessoas que estão na volta de vocês, e a gente vai falar também nessa noite sobre ladrões de sonhos, as pessoas que estão na volta de vocês, elas até torcem por vocês, mas desde que vocês não fiquem melhor do que elas. E a minha filha com 12 anos me ensinou, pai, tu não ainda aprendeu que parente é diferente de família? E eu disse, não, Rafaela, como assim? Parente torce até onde eles estão. Família torce até o fim. Com 12 anos, as pessoas na minha volta são anjos. Elas me falam coisas e eu aprendo com mendigo, eu paro para falar com mendigo. E durante esse tempo todo eu comecei a me desenvolver, comecei a ler. Em vez de entrar no YouTube para escutar música, eu entrava no YouTube para ver curso. Eu entrava no YouTube, está tudo gratuito hoje para vocês. Em vez de eu escutar besteira, escutar música, eu ia para o YouTube, eu já cheguei a virar noite estudando. Quando eu estava depressivo, que eu descobri uma depressão, eu comecei, e uma pessoa chegou e me disse assim, eu uso muito o sistema motivacional. Eu entrava para dentro do YouTube e ficava 2, 3 horas só escutando motivação, motivação, motivação. Porque empreender não é fácil, ser empresário não é fácil. Tem que ter um estômago para isso. E eu começo a ler, começo a procurar informação e nesse momento eu começo a me distanciar de tudo. Começo a ficar diferente daquele mundo que eu vivia. Faz sentido ou não? Eu comecei a ficar diferente daquelas pessoas. Porque é como vocês pegarem a Bíblia e lerem. Vocês vão ficar diferente. E aí eu começo a entender um pouco mais sobre princípios e valores. E o que eu precisei me libertar? E o que eu precisei tirar da minha vida? E se eu não estou aqui para julgar ninguém,
não sou melhor do que você, muito pelo contrário. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados. Eu não sou humilhado por ninguém, porque eu não permito que ninguém me humilhe, porque eu mesmo me humilho. E quando eu mesmo me humilho, ninguém mais me humilha. Quando eu mesmo digo que eu não me sinto, eu sou menor do que qualquer pessoa, eu sou menor de qualquer mendigo, de qualquer pessoa que tem, eu sou menor do que aquela pessoa pode me ensinar coisas que eu não sei, como eu posso ensinar para ela coisas que elas não sabem. Qual que é a sua profissão? Mecânico. Eu não entendo nada de carro. Carro para mim é sentar, botar gasolina, às vezes água e andar. É isso. Agora, se eu sentar com você durante 3 horas, você pode me ensinar coisas sobre mecânica? Eu tenho coisas a aprender. Quantos anos você tem? 15 anos. Está estudando, está em que série? 1º ano. Eu parei na 3ª série. Será que você tem coisas para me ensinar ou não? Então, quando eu entendo isso, ninguém mais me humilha. Quando eu entendo que eu não sou melhor que um moleque de 15 anos, que eu não sou melhor que um mecânico, que eu não sou melhor do que ninguém, ninguém mais me humilha. E isso eu aprendi dentro da Bíblia. Isso eu aprendi lendo Jesus, procurando Jesus. Então, o que eu precisei me libertar? O que eu precisei botar fora? E se alguém, não sei quantas pessoas estão na live, mas se estiverem escutando, se libertem disso. Mentiras. Se libertem disso. Eu vou repetir para vocês. Mentiras. Se libertem disso. Eu aprendi a mentir muito cedo. A minha mãe, quando ela queria ir para a festa, para os bailões, ela me deixava na casa dos vizinhos e dizia que ia para velório. Só que o velório dela começava na sexta e terminava na segunda. Eu aprendi a mentir muito cedo. Eu quero que vocês entendam que vocês estão carregando, que também dentro da Bíblia se fala muito de maldição hereditária. Vocês estão carregando coisas que não são de vocês. Vocês estão carregando coisas que colocaram em vocês. O ser humano ele só nasce com 2 tipos de medo: medo da fome e medo de cair. O resto foi tudo colocado. O resto foi tudo implantado em vocês. Eu aprendi a mentir muito cedo. Eu vejo pessoas da minha família mentirem até hoje e eles acham isso legal. E quando eu olho para a vida deles, eu disse: meu Deus, que horror. E de geração em geração isso está acontecendo. E com 5 anos eu levanto a mão, puxo a cordinha e digo: não, eu vou descer e vou fazer diferente. Eu não vou fazer desse jeito. Eu quero fazer de outra maneira. Então se libertem das mentiras. As pessoas que me colocaram essas crenças, não tem problema, o problema é delas. Elas que seguem fazendo o que querem fazer e está tudo certo. Eu sigo a minha vida e vamos em frente. E se amanhã eu não existir, estou feliz também. Precisei me libertar do orgulho, tirar o orgulho. E da onde eu venho, do meu DNA, o orgulho é algo absurdo. Nossa! Orgulho de dizer que eu estou certo e que eu não estou errado, e eu estou errado e continuo dizendo que estou certo. Era assim. Era desse jeito. Hoje eu não consigo mais discutir com ninguém, hoje eu não consigo mais bater boca com ninguém. Hoje eu não consigo mais brigar com ninguém. Do meu lado profissional, ontem nós fizemos uma live que foi um sucesso e infelizmente as pessoas não conseguem fazer o que, assim como eu não consigo fazer o que um mecânico faz com excelência, as pessoas também não conseguem, nós não somos iguais. O nosso DNA, a nossa digital, ela é diferente. E se levantaram pessoas, os famosos na internet nós chamamos de hater. Você sabe o que é hater? Odiadores. Se levantaram pessoas para me xingar, dizendo que eu me acho, e eu disse: obrigado, eu me acho mesmo. Por que tu te acha? Claro, quero que tu me ache. Não, eu me acho, todo dia eu me acordo e me acho. Pronto, tô aqui, tô achado em mim. Eu falo para os meus amigos, eu falo para as pessoas que me escutam, depois que eu tive a minha experiência espiritual, eu sempre falo para todo mundo e posto muito isso nas minhas redes sociais, que eu estou acordado 2 vezes e eu estou na casa. Jesus disse que poderiam derrubar o templo e que em 3 dias ele iria reconstruir, sim ou não? Ele estava falando do templo?
Ele estava falando de quem? Da casa. Eu estou na casa. Eu sou a casa. E quando eu falo que eu estou acordado 2 vezes, porque existe 2 maneiras de você acordar. A primeira, quando você abre os olhos e percebe o mundo na sua volta, e a segunda é quando você toma consciência de quem você é. Aí você está acordado 2 vezes. Eliminar mentira é muito difícil. Eliminar orgulho é mais difícil ainda. E Deus foi tão generoso comigo que separou uma pessoa maravilhosa que me ensina muito, me mostra muita coisa, e com ela eu preciso quebrar todos os dias o meu orgulho. Todos os dias. Uma pessoa fantástica que pensa como eu penso, que age como eu ajo, que quer as mesmas coisas que eu quero, escuta as mesmas músicas que eu escuto, gosta das mesmas coisas que eu gosto. Parece até que um dia eu orei para que isso viesse a acontecer. Parece que até um dia eu sentei e escrevi sobre a pessoa que hoje eu estou. E eu preciso quebrar o meu orgulho todos os dias. Porque eu entendi que um relacionamento, ele é baseado em cima de verdade, de princípios, de valores. E se algo não está dando certo, meu pai e minha mãe se separaram, o problema é deles. Aconteceu com a minha tia, o problema é deles, vocês não são eles. É porque algo aconteceu, de repente a mentira, o orgulho, a vaidade, e isso acaba destruindo em pouco tempo, em espaço de tempo muito curto. Só que eu decidi viver uma vida extraordinária, eu decidi viver a melhor vida, porque eu só tenho essa, e eu já estou com 37 e isso está me assustando, porque está passando muito rápido. E eu decidi viver a melhor vida, a vida extraordinária, viajar por esse planeta, ressignificar a minha vida com uma família, ter mais filhos e poder ser um excelente pai, ser um maravilhoso pai, poder ajudar na criação, poder ter liberdade. Hoje com a internet eu consigo ter liberdade geográfica. Você sabe o que é isso? Eu posso abrir meu computador em qualquer lugar do planeta, tendo um Wi-Fi ou um 4G eu trabalho. E todos os dias eu preciso quebrar o meu orgulho. Todos os dias eu preciso falar a verdade. Todos os dias eu tenho que eliminar o ódio. Todos os dias eu preciso controlar minha raiva. Todos os dias eu preciso entender quem são os meus parentes e quem são os meus familiares. Todos os dias eu preciso entender quem são os meus amigos e quem são aquelas pessoas que batem nas minhas costas e que se dizem ser meus amigos. Faz sentido ou não? Para quem quer buscar uma vida extraordinária, quem quer sair de um local e ir para um outro lugar, vocês vão precisar tomar decisões. Eu tomei decisões. Eu venho tomando decisões, eu tomo decisões todos os dias. Todos os dias eu preciso tomar decisões. Eu preciso olhar, como é que é teu nome? Fabiano? Eu preciso olhar para o Fabiano e falar para ele que gostei dele se gostei. E se não gostei, eu fico quieto. E está tudo bem. Vou tratar ele da melhor maneira, com o melhor respeito, porque eu entendo que a energia vale muito nesse planeta hoje em dia. Então se libertem de mentira, se libertem de orgulho, se libertem de ódio, de raiva. Se vocês tiverem parentes na volta de vocês que estão falando para vocês que é impossível, infelizmente não tem muito o que fazer. Se você realmente acredita nos seus sonhos, se você realmente acredita que você pode, eu já fui jogador de futebol. Sempre fui muito bom, sempre fui o camisa 10 de qualquer time. Já passei na seleção do Inter, já passei na seleção do Grêmio, já joguei em São Paulo, estava prestes para ir para a seleção sub-15, já estava prestes com 18 anos para ir para a Alemanha jogar futebol. E adivinhe, quando eu estava a um passo de estourar, eu resolvi acreditar no meu padrasto. E hoje eu entendo isso porque me desenvolvi e entendo isso. Toda vez que eu saía de campo, meu padrasto me dizia que eu não jogava nada. E todos diziam que eu jogava muito. Só que nós temos um problema. 99 pessoas dizem que te amam. E uma diz que te odeia. Você se isola no quarto e começa a chorar porque um te odeia. E os 99 você não presta nem atenção.
Quando eu falo de parentes é sobre isso, tá? Vocês não precisam brigar com ninguém, não precisam se afastar de ninguém, mas comecem a tomar consciência. Carreguei por muitos anos o que me ensinaram na infância. Precisei gastar bom dinheiro e tempo para me libertar de tudo isso. O que eu conquistei com novos princípios e novos valores atualizados. Aí a gente está falando agora do mais antigo para a versão 2.0, ou ano de 2022. Após passar por toda essa transformação, passar por cursos, passar por livros, o que eu conquistei com tudo isso? Não está dando para ver muito direito, mas eu coloquei aqui uma nova versão. Consegue desligar as... Que aí eu acho que... Pode desligar todas. Aí, ó. Acho que agora dá para ver um pouco. Dá para ver um pouco. O que eu conquistei com essa nova versão, para vocês entenderem? Hoje eu sou sócio de uma plataforma digital que se chama Oca Casa Fácil Própria. Sou sócio de um dos maiores advogados do Brasil, especialista em direito imobiliário, que é o Dr. Clóvis, que está aqui junto com o pastor. Tem mais de 35 anos de experiência no ramo imobiliário e inventou uma nova forma de aquisição de casa própria. Eu cheguei na empresa para ser vendedor, na primeira vez. Na segunda vez, cheguei também para ser vendedor. 45 dias depois, nós estávamos fazendo a sociedade. E aí vocês vão entender o porquê que na segunda vez eu acabei me tornando sócio. Hoje eu sou cofundador dessa plataforma e a nossa plataforma ela tem como escopo e propósito de vida entregar casas a R$250 para as pessoas. E isso é um propósito muito forte. E eu quero que vocês peguem e percebam a origem disso tudo. Quando eu era criança, eu era despejado quase de mês em mês, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. Hoje, eu sou sócio proprietário de uma plataforma que vai desfavelarizar o Brasil. Vai entrar dentro das favelas e vai ajudar as pessoas a não perderem as suas casas. Vai ajudar o Minha Casa Minha Vida a não ter dor de cabeça se ele atrasar a prestação. Esse é o propósito da nossa plataforma. E olha que incrível. Lá atrás, pessoas começavam a me falar: Rafael, vai ler porque tu é inteligente, tu pensa rápido. Lá atrás, pessoas me falavam: faz desse jeito. E a Oca é Oca com O-C-K-I-A. E Oca vem do índio, vem do indígena. Porque ela tem uma missão, porque ela é colaborativa, compartilhada e disruptiva. Com 11 anos de idade, a professora de história chega no colégio e diz o seguinte: quem que descobriu o Brasil? E eu levanto a mão. Não façam isso, tá? Eu levanto a mão no meio da sala e ela diz: quem que descobriu o Brasil, Rafael? E eu disse para ela: ninguém. Diz ela: não, Rafael, teve uma pessoa que descobriu o Brasil. Eu disse: não, senhora, ninguém. Disse: não, Rafael, teve uma pessoa. E a turma toda começou a rir. Disse: não, Rafael, teve uma pessoa que descobriu. Eu disse: ninguém. Disse ela: como é que tu sabe que ninguém descobriu? E eu perguntei para ela: como é que se descobre algo se já tinha gente morando aqui? Quem é que morava aqui? Hoje eu sou sócio de uma plataforma que se chama Oca. Eu fui expulso do colégio por causa dessa resposta. Eles me pegaram, chamaram a minha mãe, me deram uma suspensão e falaram para minha mãe que era para ela ir no colégio, senão não ia entrar mais. A minha mãe foi até o colégio, chegou lá, tinha uma turma de professores, eles fizeram uma reunião especial, começaram a mentir, eu olhava para minha mãe e dizia: isso é mentira, eu não fiz isso, eu não falei isso. Só que a professora, ela queria só um motivo para se encostar. Faz sentido ou não? E ela achou o motivo dela, eu fui o motivo dela. E os professores olharam para minha mãe e falaram: se ele não pedir desculpa para a professora, nós vamos ter que pedir para ele se retirar. A minha mãe olhou para os professores, e muito inteligente como sempre foi, sempre teve problema, sempre foi muito, ela é muito inteligente. E ela pegou e disse assim: se vocês que são professores não conseguem aguentar, imagina eu que não tenho segunda série. Fazem o que vocês querem fazer. Me expulsaram porque eu disse que os índios já estavam aqui. Hoje eu sou sócio de uma plataforma que se chama Oca, por incrível que pareça. Nessa nova versão, ali tem uma foto da minha filha no meio, a foto da Vanessa e do Teodoro. Nessa nova versão,
Eu sempre sonhei com uma família que fosse convergente e não divergente. Nunca, jamais mudem quem vocês são para agradar alguém. Nunca, jamais mudem quem vocês são para agradar alguém. O preço é muito alto. Eu sempre gostei de escutar som alto. Eu sempre gostei de escutar minhas músicas. Sempre gostei de ver os meus programas. E por muito tempo eu tive que me moldar e não viver da maneira que eu sempre quis viver. Também como do outro lado também aconteceu de se moldar muito para poder viver o que eu vivia. Hoje eu tenho total liberdade para conversar com a Vanessa sobre o que eu quiser. Sobre o que eu falar. E ela tem total liberdade de conversar comigo sobre o que ela quiser. Porque não existe julgamento. Faz sentido ou não? Se eu falo para ela que eu vou estar em tal hora, em tal lugar, ela pode ter certeza que eu vou estar a tal hora, em tal lugar. Essa é a Rafaela, que tem 12 anos. Não aparece muito bem, mas ela é linda. É uma criança, uma adolescente super inteligente, com muita personalidade, livre. E hoje em dia, esses dias eu saí com a minha filha, fui no centro e eu percebi, primeiro que eu estou ficando velho, porque eu vi os meninos olhando para minha filha e eu achei aquilo incrível. E esses dias eu disse para minha filha: e aí, filha, como é que tá o colégio? E ela disse: o colégio tá bem, eu é que não tô muito, né? Como é que tá as coisas, né? E os namorados? E ela pegou e me disse: pra quê, pai? Eu disse: ué, tu tá com 12 anos, né? Diz ela: não é o meu momento. Porque desde cedo eu falei para ela ler livros, desde cedo eu falei que ela é livre. A minha filha sabe sobre drogas, a minha filha sabe sobre sexo, a minha filha sabe sobre o que vocês sabem, a minha filha sabe. Porque eu sempre eduquei em casa para que ela não tivesse a curiosidade de aprender na rua. Então, se vocês são pais, falem com seus filhos sobre tudo e não tenham tabus, porque isso liberta. E hoje eu posso falar para os meninos, e falo para os meninos: se você quiser conquistar minha filha, você vai precisar ler alguns livros. Porque não vai ser fácil. Então hoje eu estou vivendo um novo momento, um momento alegre, um momento feliz, onde eu tenho uma companheira que entende a minha correria, entende meu trabalho. Ela não é daqui de Porto Alegre, ela é de Camaquã. E por incrível que pareça, ela tem uma rotina bem pesada como a minha. A rotina dela é mais pesada do que a minha, na realidade. E isso faz com que a gente consiga se entender o tempo um do outro. E tenham no ecossistema de vocês, na volta de vocês, pessoas verdadeiras e leais. Eu tenho um amigo que ali está, que se chama Danata Soares, que mora em Venâncio Aires, eu ia falar Veranópolis, Venâncio Aires. Tem amigos que se alegrem com suas vitórias, pessoas que compartilham dos mesmos princípios que você. Um amigo verdadeiro é aquele que aceita a correção e também te corrige. O Danata, ele é ex-pastor da Igreja Universal. Há um ano atrás, o Danata estava quebrado, com a vida dele acabada, destruída. E através de algumas conversas que nós tivemos, hoje ele é nosso sócio na plataforma, é o nosso sócio responsável pela parte de TI e responsável pelos sites, por todos os desenvolvimentos de plataforma, de redes sociais. E há um ano atrás a gente começou a conversar sobre o tema que eu vim falar aqui. Até agora eu vim falando só o meu testemunho, mas falar sobre algo que realmente impactou e mudou a minha vida. E hoje eu tenho a gratidão à vida dessas pessoas, ao Dr. Clóvis, à minha filha, à Vanessa, ao Dan, que são pessoas que entendem quem eu sou e mesmo assim ficam do meu lado.
E isso é maravilhoso. Tenham pessoas assim perto de vocês, que elas entendem quem vocês são, entendem que você erra, que você é um ser humano falho, mas te corrigem. Não tenham medo da correção. O amigo é aquele que te corrige. O amigo é aquele que está te tirando das garras do inimigo. Eu costumo dizer que não acredito e não creio verdadeiramente, não creio em uma palavra e um ser que diz que existe, que se chama diabo. Eu não acredito. Porque se eu acreditar no diabo, eu paro de acreditar em Jesus. Porque quando ele desceu e venceu o diabo, ele venceu. Eu não sou maior do que Jesus para dar poder a algo que não existe. Eu acredito em energias contrárias. Eu acredito sim no mundo espiritual difícil e cada vez mais difícil. Mas se Jesus, e está escrito no mesmo livro que eu tenho, que ele venceu isso, quem sou eu para dar poder a isso? Se eu sou infinitamente menor do que Jesus. Tenham pessoas que corrigem vocês, porque são essas pessoas que querem o bem de vocês. São essas pessoas que estão fazendo com que vocês não errem mais. E quanto menos vocês errarem, mais próximo vocês estarão daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês querem. Quem fez essa transformação? Agora nós vamos entrar num assunto e prometo para vocês que só tem mais 98 slides. Não, estou brincando. E eu já vou finalizar, tá? Quem que fez toda essa transformação? Eu já falei para vocês sobre família, já falei para vocês de uma família completamente diferente, né? Não vou falar destruída, porque eles vão ver isso na internet, capaz até de me processarem, porque são assim. Falei de empreendedorismo, já quebrei 3 vezes, já tive lavanderia, já tive academia, já tive loja de piscina, descobri depressão, comecei a me desenvolver há 10 anos atrás e já falei para vocês do que vem acontecendo. Hoje tenho alguns negócios na internet, tem algumas coisas físicas também. Tenho pessoas maravilhosas na minha volta, porque quando você começa a entender sobre princípios e valores, o seu ciclo vai mudar. E não tenham medo que o ciclo de vocês mudem. Não tenham medo disso. Se vocês estão indo em direção a um objetivo, continuem nesse objetivo e não tenham medo de perder pessoas no caminho. Porque eu não consigo entender pessoas que se ajoelham na sua igreja, se ajoelham nos seus quartos e pedem para que Deus livre elas de todos os maus. Aí a pessoa vai embora. Você diz, nossa Deus, como eu amava aquela pessoa, por que você fez isso? Mas quem que orou e pediu? Não tenham medo de perder no meio do caminho pessoas. Quando eu enxerguei essa oportunidade, que é a Oca, que é a plataforma digital, eu falei com algumas pessoas e eu queria que aquelas pessoas trabalhassem junto conosco e fizessem junto conosco, mas eu entendi em pouco tempo que não era para eles, era para mim. E automaticamente hoje eu sei que eu sou julgado por não dar mais atenção a isso. E dando seguimento, quem que fez toda essa transformação, quem que mediu, quem que transformou tudo isso? Tudo isso vem através de uma... Acho que dá para pegar bem a imagem aí, que se chama Jesus Cristo, dia 8/4/2021. Esse foi o dia do meu encontro, onde eu comecei a ler incansavelmente de Mateus a Apocalipse. E quando eu peguei de Mateus a João, estava com a minha mentalidade completamente transformada, estava com a minha mentalidade completamente livre, estava com a minha mentalidade completamente... Eu estava lendo ali, que ali diz metanoia. Exatamente isso, ter uma metanoia. Vocês estão aqui para ter essa metanoia. Fazer o bem é muito difícil. Eu sei o quanto
os pastores, eu sei o quanto os irmãos, eles fazem força para estarem aqui, mas continuem congregando, continuem vindo, continuem louvando, continuem buscando, continuem, não parem, sonhem, porque vai chegar um determinado ponto, vai chegar um determinado momento que as coisas vão começar a virar, as coisas vão começar a girar, e vocês vão começar a entender muita coisa. Prestem atenção nos movimentos que vocês fazem, prestem atenção nas orações que vocês fazem, prestem atenção nos pensamentos que vocês têm, prestem atenção e principalmente entreguem tudo para o Filho do Homem, porque Ele deu tudo por nós. Eu estava escutando o louvor e eu acho lindo aquele louvor, aonde diz que Ele fez a cruz e se entregou na cruz. Jesus trabalhava com madeira e Ele foi pregado numa madeira. Entreguem tudo nas mãos dele. Deixem tudo que Ele faça, como Ele quer fazer, do jeito dele, da maneira dele. E aqui eu trouxe para vocês, nós já estamos finalizando, eu trouxe para vocês um texto que eu gosto muito. Eu sou muito apaixonado, eu sou muito fã pelo apóstolo Paulo de Tarso, que escreveu 70% do Novo Testamento. E ele diz o seguinte: imagina-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos seus dedos até que a mão fique vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até que se ir junto com tudo aquilo que nós temos apreço no mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, e é como o resto da água do mar, o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. O amor é o único caminho. Isso é Paulo de Tarso, dizendo o seguinte: não coloquem o coração de vocês no carro, não coloquem o coração de vocês na casa, coloquem o coração de vocês nas pessoas, coloquem o coração de vocês no Evangelho, coloquem o coração de vocês em Jesus, coloquem o coração de vocês no livro, na Bíblia, coloquem o coração de vocês verdadeiramente no Espírito Santo, coloquem o coração de vocês verdadeiramente em bons pensamentos, coloquem o coração de vocês, se permitam ser guiados, se permitam ser corrigidos, porque só assim vocês vão conseguir ter paz, só assim vocês vão conseguir ter tranquilidade. Eu costumo dizer para as pessoas: daqui a 100 anos o carro não é mais meu, daqui a 100 anos a casa não é mais minha, daqui a 100 anos a conta bancária não é mais minha, daqui a 100 anos esse planeta não é mais meu. Então vamos usufruir de tudo que a gente pode usufruir aqui nessa terra. Se eu pudesse, não sou uma pessoa... Se eu pudesse falar para vocês, olhem para o irmão de vocês, e quando eu falo irmão, é como se eu estivesse olhando para o Fabiano e entendendo que ele é o meu irmão. Aqui nessa terra existem 7,5 bilhões de pessoas no planeta, e todos nós estamos aqui por um propósito. Todo coração que bate nessa terra está aqui por um propósito. É olhar para o meu irmão e dizer para eles: cara, independente do teu sonho, eu acredito no que vai acontecer. Independente se você está sonhando grande ou pequeno, eu acredito que vai acontecer. Eu não dou risada do sonho de ninguém. Eu já conversei com pessoas que o sonho era trocar a geladeira. Tomara que aconteça. Os meus são maiores. Sua jornada, sua história. O que eu desejo a todos: você está no controle da sua jornada. Desejo a todos uma vida incrível. Exerço perdão para todos aqueles que um dia me feriram. Ninguém me deve absolutamente nada. E assim um dia irei para o reino livre como cheguei. Cheguei livre e vou livre. Cheguem livre e partam livre. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Rafael da Silveira _. Sou uma pessoa simples e comum, um ex-favelado que encontrou dentro de uma espiritualidade, encontrou dentro do nome de Jesus algo que acabou mudando
completamente a minha história, acabou mudando a minha vida. Desde o dia 8/4/2021, a minha história tem sido completamente diferente, completamente melhor e completamente satisfatória. Hoje eu tenho a alegria de acordar pela manhã, sabendo que enfrento no meu dia muitos desafios, sei que enfrento no meu dia muitos desafios a serem vencidos, mas eu costumo sempre, e para encerrar, eu faço uma oração todos os dias de manhã e faço uma oração todos os dias à noite, antes de encerrar o meu dia. E a minha oração eu digo o seguinte: Pai, esse dia o Senhor separou para mim, e esse dia é seu, que o Senhor me permitiu estar aqui. E se hoje for o último dia, e for da tua vontade, eu assim também quero, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu acredito verdadeiramente no reino que está escrito nesse livro. Eu acredito verdadeiramente no que está escrito ali dentro dessas palavras. Dentro da Bíblia tem muitas promessas, e se vocês acreditarem verdadeiramente nelas, eu posso afirmar para vocês que um dia nós vamos nos encontrar, porque o mundo ele é pequeno, nós vamos nos encontrar e alguém vai me dizer: um dia eu estava lá naquela igreja, em Novo Hamburgo, e eu vi você contar o seu testemunho. E através disso, eu hoje estou vivendo uma vida de tal maneira porque Jesus me libertou. Eu tenho pessoas que me falam: nossa, fala de Jesus. Eu disse: cara, pega a Bíblia, lê, e depois a gente conversa sobre, para você entender. Mas não percam, não gastem mais o tempo de vocês, que é precioso aqui nessa terra. Todo mundo tem 24 horas. Não gaste o tempo precioso de vocês não buscando a verdade. E como eu comecei falando para vocês, é uma frase que eu adoro e levo ela no meu dia a dia hoje, que é a seguinte: em verdade vos digo. Coloquem isso na vida de vocês, que eu tenho certeza absoluta que assim como mudou a minha vida, vai mudar a vida de todas as pessoas, e não só na vida de vocês. Comecem a comunicar. Vocês que são crianças, comecem a comunicar. Eu vi vocês louvando. Agora comecem a comunicar. Em verdade vos digo. Vocês que são adolescentes, comecem a comunicar. Comecem a andar na verdade. Não se permitam ser desviados da verdade, porque Ele é a única verdade. Ele deu a vida por nós, Ele se pregou e nos libertou. E hoje nós podemos ser livres e podemos hoje ter uma igreja para fazer uma comunhão, podemos ter uma bateria, um violão e falar abertamente de Jesus. Na época de Paulo, isso não era possível. Hoje nós temos liberdade para poder falar sobre Ele, e eu quero dizer para vocês, encerrar, que tudo é dele, nada é nosso, e é tudo por Ele, e vamos viver cada dia como se fosse o último dia, e vamos viver por Ele, para Ele, que eu tenho certeza absoluta que as coisas irão mudar na vida de qualquer um que assim entender essas palavras. Quero dizer para vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, muito boa noite, que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa iluminar o caminho de vocês, o ano de vocês, e que vocês possam enfrentar e vencer todas as batalhas de vocês, em nome de Jesus. Amém.